Noite trabalhar 7 palavras que Jesus utiliza nos seus últimos momentos na cruz do Calvário. E nós vamos falar de maneira especial sobre este tema. Abra sua Bíblia, nossa referência será o Evangelho de Lucas. Está acontecendo também uma programação especial, tá vendo? Tantas programações, uma campa dentro da UPA, né? Começando hoje e termina amanhã às 18 horas. Vários adolescentes vão passar a noite aqui, nossos irmãos Jonathan e Camila estão aí, a Débora também vai passar, né, Débora? Tem muita gente envolvida, louvado seja Deus por isso. Que Deus abençoe os nossos adolescentes nessa programação. Amados irmãos, o Evangelho de Lucas, como os demais evangelhos, vão tratar a respeito desses últimos momentos de Jesus na cruz. E nós vamos citar 7 palavras que Jesus, na cruz do Calvário, vai proferir. O nosso texto se encontra em Lucas 23. Nós temos aqui uma narrativa a respeito, desde o momento onde Jesus, ele entra na cidade de Jerusalém, nos capítulos anteriores. Depois nós temos Jesus participando da ceia, num local chamado cenáculo, que ele pediu para que pudessem os seus discípulos ir procurar um homem, e estava lá tudo já preparado para receber Jesus e os seus discípulos. E depois disso, nós temos no capítulo 22, o momento onde Jesus, ele vai orar, ele se retira para orar num local chamado Monte das Oliveiras, o Getsêmani, onde Jesus passa um período de tempo orando, e ele separa 3 dos apóstolos, 3 dos discípulos, para ficar com ele em oração. E o que acontece nesse processo, nós temos Jesus orando e os discípulos o quê? Cochilando e dormindo, né? Há uma relação muito interessante aqui no capítulo 22, volte a sua Bíblia aí, no versículo 39, diz o texto assim da palavra de Deus, 22, 39. E saindo Jesus, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orem, para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo, vamos ler juntos o 42? Pai, se queres, afaste de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. O 43 diz assim: então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi até onde os discípulos estavam, e os encontrou dormindo de tristeza, e disse: por que vocês estão dormindo? Levante-se e orem, para que não caiam em tentação. Até aqui, eu quero destacar um aspecto interessante. Jesus sai para orar nos últimos momentos, onde ele já apontava para os seus discípulos o que seria o Calvário. Nós vamos ler uma passagem que encontra-se no capítulo 18. Volte aí a sua Bíblia. 18, 31. Diz assim: chamando os 12 para um lado, Jesus lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, onde se cumprirá tudo o que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Ele será entregue aos gentios, que vão zombar dele, insultá-lo e cuspir nele. Depois de açoitá-lo, eles o matarão.
mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, não entenderam nada disso. O significado dessas palavras lhes era encoberto, e eles não sabiam do que Jesus estava falando. A cruz não é algo que foi aleatório e que aconteceu devido a uma traição humana. Não foi algo do acaso. A cruz é um projeto de Deus e que Cristo veio cumpri-la, cumprir esse plano preparado por Deus e que Jesus anunciou aos seus discípulos. Mas eles estavam tão em condição, podemos chamar assim, ainda de pessoas que vão caminhar com Jesus e desenvolver na caminhada de fé, que não entenderam nada. O texto diz bem claro que Jesus iria sofrer, iriam zombá-lo e depois de morto ressuscitaria. A ação de Deus em enviar Cristo não foi o Império Romano que conseguiu prender Jesus. Não foi os fariseus, os escribas, os religiosos que conseguiram reunir no Sinédrio. E isso aconteceu. E colocaram ali várias testemunhas que não tinham o que falar. Elas se contradiziam. Mas Jesus, ele mesmo, naquele momento no Sinédrio, ele afirma: eu de fato sou o Filho do Homem. Jesus, ele se apresenta para um grupo que acha que tem nas mãos a direção e o controle da vida de Cristo Jesus, do Jesus de Nazaré. Os homens acham que vão matar Jesus numa cruz, mas esse plano foi preparado, arquitetado pelo Deus Pai, de maneira que o Filho vem a morrer nessa cruz, e esse plano já estava estabelecido lá na eternidade. Lá em Apocalipse diz, lá capítulo 13, diz que na eternidade o Cordeiro foi morto. Esse plano de Deus não foi jamais plano de homens. Os homens foram o meio para que Deus cumprisse o seu projeto de moer Cristo na cruz do Calvário. A palavra do Senhor nos apresenta isso. Então aqui, no capítulo agora 23, versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos então destacar as 7 palavras proferidas pelo Senhor Jesus quando ele já estava na cruz. Diz assim a palavra do Senhor, verso de número 34. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. Eu quero destacar então a primeira parte do versículo 34, que fala a respeito de Jesus. E observe, você vai notar que nas 7 palavras, as 7 frases ou palavras que Jesus utiliza, quem está soberanamente no controle? Ele diz assim: Pai, perdoa-lhes. O que estavam fazendo com Jesus? Estavam zombando, estavam fazendo dele um escárnio, tiraram as roupas para repartir entre eles e lançar sorte. Estavam ali do lado de Jesus 2 malfeitores, pessoas que foram condenadas porque tinham culpa, e o Santo de Deus estava pendurado entre esses homens, foi erguido, como a palavra de Deus diz que, assim como a serpente foi erguida no deserto, lembra dessa passagem? Assim era necessário que o Filho do Homem fosse erguido. Jesus agora foi erguido na cruz, mas na cruz, notem que ele orou 3 vezes antes de sair, e foi o momento onde ele foi beijado por Judas. Mas na última oração, nas primeiras ele tem momentos, inclusive, como narra o evangelista, o médico, só ele que narra, só Lucas, que é o médico, que narra que a agonia de Jesus fez com que os seus poros,
ao invés de somente jorrar água, mas também sangue. E o que chama atenção é que, nos primeiros 2 momentos, ele está vivendo, de fato, intensamente a angústia da cruz. Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Mas observem, na terceira vez que ele se levanta, Jesus, depois de passar um tempo na presença de Deus, ele se levanta confiado, determinado, resoluto em levar até o fim o plano de Deus. E o que aconteceu com ele? Ele pede para que Pedro guarde a espada, cura a orelha do Malco, diante dos seus inquiridores, os religiosos. Ele está firme e estavam procurando falsas testemunhas. Ele mesmo declara diante dos fariseus que ele é o Cristo. E quando eles ouvem isso, o sumo sacerdote rasga as suas vestes e diz: não precisamos de mais nada. Nós não temos um Jesus coitadinho, porque ele nunca foi. Jesus está determinado em levar até o fim o plano de redenção sobre a sua igreja. Quando Cristo agora está pendurado no madeiro, a primeira palavra de Jesus está relacionada a perdão. E observem, ele declara: Pai, perdoa-lhes. Por quê? Não sabem o que fazem. Isso deixa bem claro que esse Senhor Todo-Poderoso, que está sendo humilhado na cruz, lugar de pessoas malditas, pessoas que deveriam morrer crucificadas porque produziram o mal, Jesus olha para os seus algozes e perdoa, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Me chama a atenção, essa semana eu falei sobre isso. Jesus, quando vê Jerusalém, ele, ao invés de ter, digamos assim, uma preocupação, mas não tanto envolvimento, Jesus, quando vê a incredulidade de Jerusalém, antes de entrar na cidade, ele chora. Esse é o Senhor que, diante daquele contexto trágico, está pendurado, mas está olhando para as pessoas à sua volta. Aqui marca uma característica que somente Cristo poderia fazer, porque no final de uma vida, seja no leito de morte, seja em qualquer circunstância, é normal que as pessoas não consigam pensar em outros, a não ser nele mesmo. Mas Jesus não. Jesus olha para aquelas pessoas e perdoa e pede ao Pai que perdoe-lhes. A palavra do Senhor diz que eles não sabiam o que estavam fazendo. Uma expressão de compaixão, de misericórdia. E essa então é a primeira palavra do Senhor Jesus. A segunda palavra, versículo 43, 23, 43. Vamos ler juntos? Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você... Jesus está pendurado na cruz, mas eu repito, ele está esmagado. A sua aparência já não tem nenhuma condição de ser reconhecido como o Jesus de Nazaré, o Jesus que estava sempre à frente dos discípulos. As suas costas dilacerada. Mas Jesus na cruz, ele diz para aquele homem que está à sua direita, porque eles ficaram discutindo. Um estava questionando: se tu és o Salvador, por que não desce daí? Diziam as pessoas. E aquele homem ao lado também estava afirmando: como assim você está aqui, diz que é Senhor, que é o Salvador? E o outro disse, tocado por Deus claramente: fique quieto, nós temos culpa por estarmos aqui. E a palavra de Deus nos mostra que, versículo 41, a nossa punição é justa, porque estamos aqui recebendo o castigo
que os nossos atos merecem. Mas olha que revelação, revelação do Espírito Santo. Esse homem possivelmente nunca tinha trocado uma palavra com Jesus, nunca tinha ouvido falar talvez em Jesus, mas ele diz, mas este não fez mal nenhum na boca de um ladrão, na boca de um homem que produziu algum mal. E ele declara, fique calado, porque nós estamos pagando pela nossa falta, mas este não fez mal algum, nenhum. E o Senhor Jesus, para revelar o quanto a salvação, ela é graciosa. A salvação não é por aquilo que você produz. A salvação não é pelo tanto que você caminha na vida cristã. A salvação não é mérito seu. A salvação, ela é pela fé, ela é uma graça. A justificação do homem acontece em Cristo, quando ele crê que o Senhor Jesus é o enviado de Deus, o santo de Deus, o justo que morre no lugar dos injustos. E aquele homem creu. No 45 do segundo tempo, aos 93, na prorrogação, aquele homem tem a graça de enxergar que Cristo é o santo de Deus. E o Senhor responde, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Há esperança para qualquer pessoa, seja ela quem ela for, seja o histórico dela qual for, seja o passado dela qual for, se essa pessoa reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor, ele estará seguro, que ele pode inclusive ser preso aqui. Ele pode inclusive sofrer com as consequências da vida que ele teve que tomar. Mas o dia que os olhos desse homem, dessa mulher fechar, quem o receberá será o próprio Senhor Jesus Cristo. A salvação não é dom nosso, mérito nosso, mas é graça, é favor dos céus, por meio da pessoa de Cristo. E ele declara àquele homem, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E essa então é a segunda palavra do Senhor Jesus. A terceira palavra se encontra agora no Evangelho de João. Lucas não narra. João 19. Versículo 26. A palavra é, mulher, eis aí o seu filho. Jesus agora vê o sofrimento de sua mãe. Diferentemente do que os católicos romanos pensam, aqui não está um argumento de Cristo fazendo da Maria a mãe da igreja. Pelo contrário, Jesus está vendo uma mulher que possivelmente, tudo leva a crer, que já tinha perdido o seu marido. José já estava morto. E aquela mãe, vendo o seu filho na cruz, Jesus mais uma vez, depois de sofrer tanto quanto estava sofrendo, olha para Maria e traz um ensino para mim, para você, maravilhoso. Os olhos de Jesus vai para aquela pessoa que está realmente necessitada. E a palavra de Deus diz assim, no versículo 26 e 27. Vendo Jesus a sua mãe, e junto dela o discípulo amado, quem é? João, disse, mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo, João, eis aí a sua mãe. Vamos ler essa parte final do versículo para não ficar dúvidas. Dessa hora, o que quer dizer isso?
essa mulher agora deveria ser cuidada por aquele que Jesus designou. João, você agora vai cuidar de Maria. Você vai cuidar. Eis aí o seu filho, Maria. Ele vai cuidar de você. Há alguns relatos que apontam que João foi o único que não foi martirizado. Foi levado no final da vida para a ilha de Patmos. Muito provavelmente Maria viveu o restante dos seus dias aos cuidados de João. E o texto aponta que naquele momento Jesus se compadece de uma mulher que tinha perdido o marido e agora viu o seu filho sendo pendurado na cruz. E esse Senhor que tem o controle das emoções, mesmo sendo abalado emocionalmente, mesmo sofrendo moralmente, porque todos zombavam, mesmo sofrendo na carne, ele pôde declarar: cuide dessa mulher, João. A palavra do Senhor mostra algo importante para mim e para você. Precisamos honrar os nossos pais. Precisamos cuidar da nossa mãe, do nosso pai. Quantos não mais têm o pai? Não tem mais a mãe. Eu tenho certeza que qualquer um que já perdeu os dois diria: eu queria tanto ter uma oportunidade, mais uma vez, de demonstrar afeto e carinho, não é verdade? Eu estava estudando e pensando: Senhor, quantas vezes nós passamos despercebidos? E eu quero destacar, amados irmãos, faça, talvez não porque ela merece, a maioria merece, amém? Nós temos ainda mais a mãe, né? Mas não importa quem é a sua mãe, não importa quem é seu pai, faça por causa do modelo de Cristo Jesus. Siga os passos dele, ofereça perdão, ofereça a sua disposição em cuidá-la, em cuidá-lo. A palavra do Senhor então mostra, esse momento é a terceira palavra do Senhor Jesus. Vamos para a quarta. Mateus 27, 46, Evangelho de Mateus. Vinte e sete, 46. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler juntos também mais uma vez. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabactani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Essa é a quarta palavra de Cristo Jesus, levantado na cruz do Calvário. Amados irmãos, Jesus, na verdade, foi colocado na cruz a partir das 9 da manhã. Jesus ficou até as 15 horas com vida naquela cruz. Às 9 ele foi colocado. E quando foi meio-dia, aconteceu um cataclisma. Aconteceu um fenômeno. O cosmos foi abalado. E viu-se trevas. Um sol do meio-dia foi coberto por trevas. E as trevas agora revelam o que está acontecendo, não somente exteriormente, mas o que está acontecendo dentro de Jesus. Jesus está no momento onde agora o sofrimento acontece. Ele está passando por um momento onde ele nota, ele declara que ele está desamparado. A palavra do Senhor nos mostra, nos aponta que Jesus naquele momento, além de estar sofrendo fisicamente, eu repito, emocionalmente, mas agora o maior peso de todos. Quando Jesus
narra todo esse processo da cruz, em nenhum momento nós podemos destacar que foi devido a ele ter sido traído e por isso que ele estava tão triste. Em nenhum momento foi porque os homens não o reconheceram como o Senhor e Salvador. Ele não está também sofrendo tanto e pediu para que Deus, se possível, tirasse, ou melhor, livrasse ele daquele cálice. O que Jesus está então tão desesperado? Deus meu, por que me desamparaste? Porque o Pai, o Filho e o Espírito sempre formaram uma trindade e uma unidade perfeita. E agora Jesus, para que todos soubessem, os céus virou trevas. E naquele momento, amados irmãos, Jesus, dentro dele há trevas. Dentro de Jesus, sofrimento agonizante, agrúrias do inferno se apoderaram do coração de Jesus. E Jesus está ali desamparado e sofrendo sobre ele a ira de Deus. É por isso que ele não queria, é por isso que ele dizia: Senhor, se possível, porque eu nunca deixei de estar em comunhão com o Senhor. Nós nunca deixamos de ter comunhão perfeita. Mas ele declarou, mas que sobretudo, não seja feito a minha vontade, mas a tua. E Jesus agora está sozinho na cruz do Calvário, porque o Deus Pai o desamparou, porque Deus, Ele não compactua com o quê? Porque Deus é santo. E na cruz do Calvário, Jesus é desamparado, porque esse foi o plano de Deus em salvar o homem. A palavra de Deus diz assim, que Deus é fiel e para salvar. Por que Ele é fiel? Porque tudo que Ele promete. E por que Ele é Por que ele é fiel? Porque ele cumpre e promete. Por que ele é justo? Se alguém comete um crime, mas é filho do delegado, vamos pegar com exemplos mais fáceis. Se ele é filho dos ministros do STF, não precisa ir muito longe, não. E aí, o ministro, o juiz, o delegado, que deveria honrar pela justiça e pelas leis, coloca panos quentes. E ao invés de punir aquele jovem que cometeu um homicídio doloso, ele trabalha ali pelos meandros, ele conversa daqui, conversa dali, e consegue colocar a culpa, talvez, uma pessoa simples, inocente, e prova que de repente ele não tem de fato culpa. Mas o que mais acontece é pessoas declaradas culpadas e sendo absolvidas nos nossos dias, não é assim? Com Jesus, nós estamos diante de um contexto onde Deus, Ele é fiel, mas Ele é justo. Como poderia Deus salvar você se Ele não fizesse o seu próprio filho, a quem Ele entregou você, não receber Ele a ira de Deus? O Pai preparou esse plano, onde Cristo recebe a ira de Deus sobre Ele, e de uma maneira onde Ele é abandonado por Deus, Ele passa aquelas 6 horas, de maneira que Ele agora está angustiado. A palavra diz: Deus meu, por que me desamparaste? Mas um Deus justo não passa pano, não empurra para debaixo do tapete. Ele é justo, porque Ele moeu o seu único filho, onde Ele não tinha culpa alguma, para salvar os pecadores que assim creem na sua obra. Essa obra revelou então
Cristo desamparado. Cristo está sozinho na cruz, para que nós experimentássemos comunhão eterna com o Pai. Por meio da sua obra, a gente sempre tem que lembrar disso. A obra da cruz é mais do que perdão. Ela é justificação. A obra da cruz nos apresenta que nós não somente fomos perdoados. Se nós fôssemos perdoados apenas, merecíamos o céu? Você tem uma conta. E alguém chega e paga a sua conta. No banco, né? Que é bom que banco a gente tem um exemplo bem claro. Pagou a conta. O banco não tem mais como te colocar negativado. Você tem crédito diante do banco? Como é que está a sua conta? Como? Zerada. E normalmente é assim hoje em dia. Vai pegar o score. Ih, ficou devendo 25 anos. Não vai ter crédito aqui de jeito nenhum. Por quê? Porque você, a pessoa, qualquer um de nós, só teve o perdão da dívida. Algum gracioso foi lá e quitou. Mas não tem nada para você recomeçar. A justificação em Cristo não é somente perdão. Cristo Jesus, quando Ele é desamparado por Deus, nós temos em Cristo o perdão dos nossos pecados, mas também, através de Cristo, a sua justiça aplicada a nós, e por meio dos méritos de Cristo, com a nossa união a Cristo, nós recebemos perdão e também crédito pela vida e obra da pessoa de Cristo Jesus. É um ato forense. É um ato onde Ele não somente perdoa, mas agora tudo que você fizer, quando você for confrontado, por que você vai merecer o céu? Você vai apresentar por causa dos méritos de Cristo Jesus, que viveu perfeitamente, veio do céu santo e viveu toda a sua vida santa e morreu na cruz em meu lugar. A palavra de Deus, então, nos mostra que esse desamparo, esse abandono, foi por causa da obra da salvação da sua igreja. 5. Tenho sede, essa é a palavra de Jesus. João 19, 28. Vamos ler? João. Essa é a quinta palavra do Senhor Jesus na cruz. Diz assim a palavra do Senhor. 19, 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. Tenho sede. Uma das coisas mais impressionantes nos primeiros séculos é que Jesus foi chamado de um espírito evoluído. Um Deus que veio, mas que não tinha a natureza que nós temos. A palavra do Senhor nos garante, nos apresenta que Jesus era como um de nós. Apesar de ter as duas naturezas, 100% Deus e 100% homem. Como explicar isso? É uma das doutrinas mais difíceis. Porque nós cremos, mas sendo homem, sendo 100% homem, 100% Deus, pendurado na cruz, Jesus teve sede. Para deixar bem claro que ali estava o nosso representante. O nosso Senhor, de maneira que a sua obra na cruz, ela substitui um de nós, um filho de Adão, 100% homem, que estava ali sofrendo as angústias físicas também, daquele sofrimento terrível, para nos dar a salvação. A sexta palavra, ela é especial, João 19, 30. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de João. Volta só um pouquinho. Um pouquinho não.
Está para frente. 30. Vamos ler bem forte. Deixa eu pegar aqui. 30. Vamos lá. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. No grego, qual é a palavra? Tetelestai. É uma palavra só. Jesus na cruz diz: tetelestai. O que significava essa palavra? Muitos dizem que quando tinha uma criança, um adolescente, e o pai dizia: vai lá e faça isso, e depois volte. Quando a criança ia, fazia o serviço que tinha que fazer, quando voltava, encontrava o pai e dizia: tetelestai, está feito, está realizado o que você me designou a fazer, está consumado. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus declara: Pai, ou melhor, a declaração ainda está aqui, depois que é a sétima, está consumado, tetelestai. Amados irmãos, ali havia uma questão que é importantíssima para nós. A missão do Filho era justamente ser uma morte vicária, substituindo você e eu. E naquele momento onde Jesus declara tetelestai, ele diz: eu vim para realizar essa obra, salvar todos aqueles que o Senhor mesmo me deu. E agora está consumado, a dívida foi paga. E naquele momento, lá em Israel, acontece também nesse contexto um movimento dos túmulos que foram abertos devido a terremotos que foram produzidos. E gente que já tinha morrido apareceu novamente andando no meio da cidade de Jerusalém. Por quê? Porque está acontecendo um evento cataclísmico, é um evento grandioso. E essas pessoas agora, elas tiveram novamente a ressurreição. Por quê? Porque agora algo maior estava sendo feito. Na cruz Jesus entrega, ele diz: está consumado, está pago. O véu se rasga. O templo era o lugar mais importante dos judeus. Todo judeu conhecia o templo. Todo judeu sabia que tinha que ter toda a preparação para um sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos. E naquele momento onde Jesus declara: está consumado, o véu é rasgado, mas não é de baixo para cima, é de cima para baixo. E tinha que ter uma junta de bois para rasgar aquele véu devido à sua espessura. O véu é rasgado, deixando bem claro, a palavra do Senhor nos mostra, Hebreus 10, 19, um novo e vivo caminho nos foi aberto, um novo e vivo caminho, não mais pelas oferendas. Ó Senhor, estou aqui para apresentar aqui esse animal, vou sacrificá-lo, um ritual que muitas vezes era praticado até sem tanto discernimento, mas que apontava para o verdadeiro momento onde os pecados seriam expiados. E a cruz aponta para o momento máximo onde Jesus declara: está pago, o meu sangue foi derramado nessa cruz, os pecados da minha igreja foram pagos aqui nessa cruz. Eu conheço um a um de todos os séculos, de todos os tempos, e agora há um novo e vivo caminho, e só há um caminho, o caminho se chama Jesus de Nazaré. Abra sua Bíblia, Hebreus 10, 19 e 20. Dez, 19. Perceba o contexto veterotestamentário que o autor aos Hebreus remete. Talvez seja Paulo,
Talvez. Nós não sabemos. Presta atenção na palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, tendo o quê? Para entrar onde? Antes tinha ousadia? Por quê? Se entrasse lá de qualquer jeito, acontecia o quê? Morria. Morria. O véu foi rasgado de uma obra do céu, pelo poder de Deus, pelo poder de Cristo. E agora o autor aos Hebreus diz: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário. Ou seja, o que significa isso? Qualquer pessoa hoje pode se achegar a Deus, seja ela quem for, seja ela quem escreveu a história até então, qual for, porque todos nós, dos quais o pecado está presente, não possui mérito algum para se apresentar diante de Deus. Mas agora um novo caminho foi aberto e nós já chegamos por esse caminho, não é de qualquer jeito. Eu vou ver se eu consigo. Não, nós nos achegamos confiadamente pelos méritos de Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz que pelo sangue de Cristo, de Jesus. Vamos ler bem forte o 20. Pelo novo e vivo caminho que Ele, por meio do véu, isto é, amém, louvado seja o Senhor por isso. Essa obra na cruz do Calvário nos aponta o privilégio, onde Cristo então declara que está consumado, e nós agora temos acesso, por meio da sua obra, da sua pessoa, ao nosso Pai. Capítulo 23 de Lucas, volte lá para Lucas. Evangelho de Lucas, 23. Então a sexta palavra foi: está consumado. E a sétima, versículo 46 do capítulo 23 de Lucas: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. A palavra do Senhor nos mostra então, agora, Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, porque ele agora, ele consumou toda a obra, e nesse momento a sua última palavra é entregar a sua alma, o seu espírito. Por quê? Porque o corpo dele ficaria onde? Aonde? No túmulo. O corpo dele ficou no túmulo até o domingo. Mas na mesma hora, ele já estava sendo recebido pelo seu Pai. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Salmo 31, versículo 5. Aqui na projeção, se puder, por gentileza. Salmo 31, 5. Um salmo messiânico. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. O Salmo 22, coloque ela para mim, primeiro versículo, por gentileza, meu irmão. Salmo 22. Mais um salmo o quê? Messiânico. Quantos anos antes de Jesus foi escrito? Apontava para Cristo e para suas palavras lá no Calvário, 600 anos antes de Jesus pisar esse mundo. Deus meu, por que me desamparaste? A palavra do Senhor nos apresenta então um plano, um projeto todo muito bem executado, de maneira que o Santo de Deus agora entrega para o Pai o seu Espírito. E nós podemos assim, amados irmãos, lembrar de algo que nós não podemos esquecer. Jesus agora, versículo 46 ainda: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Jesus morre. Tinha um centurião ali que até fizeram filme já dele. Ele olha tudo isso
E com a graça de Deus, ele diz: esse verdadeiramente era quem ele diria, ou melhor, quem ele dizia que era. Esse é um santo, o que morreu aqui. A palavra do Senhor diz assim, que dito isto, expirou Jesus. Amados irmãos, com a morte de Cristo, a morte foi morta. Por meio da obra de Cristo Jesus, a morte foi golpeada. Para quê? Para que agora, como Cristo, a partir do momento que os seus olhos físicos fecharam aqui, o seu organismo parou de bater, o seu corpo parou de reagir, ele foi recebido pelo Pai. Assim, cada um de nós, o dia que nós tivermos que passar pela morte, o nosso Pai, por meio de Cristo, também nos receberá. Louvado seja o nome do Senhor pela obra da cruz. Obrigado porque nessa obra, Senhor Jesus, o Senhor fez tudo isso pensando naqueles que o Senhor recebeu e foram colocados na tua mão direita. E ninguém os arrebatará. Fique em pé. Nós vamos orar. Chama a equipe aqui para